Oi, pessoal! Bom, acho que para agora nosso experimento, a gente vai estar fabricando um bioplástico a partir da farinha de mandioca, ou a famosa tapioca. Para o preparo desse plástico, é necessário que você tenha um lugar onde aquecer. Normalmente no laboratório a gente usaria o bico de Bunsen e um becker, mas como aqui a gente não tem disponibilidade, então a gente vai estar usando uma frigideirinha mesmo, um fogão e os nossos ingredientes. Para essa misturinha, antes de aquecimento, você vai precisar de 2 colheres de tapioca, é uma farinha branca, ó, se vocês conseguem perceber. 2 colheres de tapioca, 2 colheres de água, ou a medida que você vai usar para dissolver a tapioca até que ela fique líquida. 2 colheres de glicerina. Tem 2 colheres de glicerina. É um líquido um pouco viscoso e transparente. Você encontra em farmácia, mercado, essas coisas, ó. Assim como a tapioca tá aqui. Um preço até que bem acessível. E 2 colherzinhas de vinagre. E aí a gente vai começar a nossa misturinha. Vamos despejar a tapioca. Aí um pouquinho da nossa água. Vamos ver como vai atingir o ponto. Uma colher também, uma espátula, um ofurê, o que você achar melhor. Aí você vai adicionar água e vai mexer. Eu vou mexer com essa aqui de plástico só pra poder não fazer muito barulho no vídeo. Aí você pode usar uma colher normal. Aí você vai mexer e eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto. Por mais um pouquinho de água. Cada ingrediente desses é o que vai acarretar a formação do nosso plástico no final, como vocês viram nas imagens aí da aula, da nossa aula. Então, cada passo é importante que você respeite as quantidades e se você quiser fazer maior, é só você dobrar as quantidades. Se você quiser fazer só um pouquinho, como eu vou demonstrar aqui, só um pouquinho. Claro que nós não temos todo um sistema de molde aqui, para o plástico ficar bem feitinho depois, bem bonitinho. Então, a gente vai mostrar, eu mostro pra vocês depois alguns pedacinhos desse plástico, de como ele vai ficar depois de seco. Lembrando que leva 24 horas para ele ficar pronto. O sistema de secagem é muito importante. A gente vai colocar agora a nossa glicerina. Depois que a gente fez com água, ele fica bem líquido, ó, bem líquido. Não sei se dá pra perceber. Ó, acho que dá, né? O sistema bem líquido, ó. Com água e a farinha. E aí agora a gente vai despejar. Tá vendo? Ele é bem consistente. É isso aqui que vai dar maleabilidade pro nosso plástico. Porque a água provavelmente vai ser evaporada durante o processo. Mas com a glicerina vai acabar causando maleabilidade. E as nossas 2 colherzinhas de vinagre. Vamos mexer. Agora, em fogo bem baixo, a gente vai mexer até ela começar a formar uma crostinha. Eu vou mostrar pra vocês como fica. É tipo um gelzinho, sabe? Fogo bem baixo, eu vou estar usando o número 3, mas é bem baixinho mesmo. E aí vocês vão mexendo até atingir o ponto desejado. É coisa de... No fogão é um pouco mais rápido. No bico de Bunsen vocês têm que sempre estar regulando esse fogo, né? O fogo é baixo, mas vocês têm que estar sempre tirando e pondo até ocorrer a formação. Eu vou trocar aqui de espátula, mas eu acho que vai fazer muito barulho, então eu vou continuar com de plástico mesmo. Mas vai fazer muito barulho. E aí a gente vai continuar mexendo aqui até atingir o ponto que nós queremos, né? Vamos lá. Não pode deixar aquecer demais, não pode deixar ele passar do ponto, porque senão ele vai ficar uma coisa muito grossa, já vai perder toda a água dele, que ele deve perder em secagem natural. E aí ele não vai virar o plástico na consistência que nós queremos, ele vai acabar ficando um pouco mais mole. Então a gente vai
Aqui vamos mexendo o plástico. Vamos lá. Ficar nesse ciclo até ele formar. Quando começar a dar o ponto, eu já volto aqui pra mostrar pra vocês, ok? Porque isso aqui leva um pouquinho de tempo, você vai ficar mexendo aí uns 30, 20 minutos até ele ficar pronto. Já volto com vocês, tá bom? Voltei. Agora a gente vai desligar o nosso fogo, porque ele já tá pegando a consistência que nós queremos. Ele tá bem líquido, mas ele já forma uma gosminha no fundo. Aí, nessa parte aqui é muito importante que você mexa até todo o líquido que sobrou ficar incorporado nesse moldezinho aqui que nós temos. Pode mexer, você acha que não vai dar conta, mas ele vai dar sim. Ele chega no ponto. O ponto é como se fosse uma massinha bem melequenta. Uma slime, como as crianças dizem, né? Pode ir mexendo ele. Vamos lá. Esse é o nosso ponto, ó. Esse, ó. Ele escorrega da colher. Bem maleável. Quando ele esfriar, ele vai chegar no ponto certo. Pode ir mexendo, ó. Ele vai ficar todo assim, ó. Todo incorporado, ó. Tudo incorporado, ó. Deixa eu ver se eu consigo arranjar um jeito de mexer. Assim, ó. Assim que ele começar a formar um gelzinho no fundo, você já desliga o fogo e pode mexer, que ele vai chegar no ponto desejado, ó. Ele vai ficar assim, ó, bem, ó, tá vendo? Ele não se rompe com facilidade, o fio dele não se rompe com facilidade. Bem maleável. Agora a gente vai para um outro cenário. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai esticar esse plástico aqui dentro de casa pra poder transformar ele no plástico que vocês viram nas fotos e no plástico que eu vou mostrar aqui pra vocês depois. Então é isso, eu cheguei aqui no meu quintal, a gente vai fazer isso no quintal. A gente tem a mesa aqui, é uma pedra, ó. Só pra vocês, uma pedra. Bem limpinha, ela tem que estar bem limpinha e aqui tá o nosso plástico. Nosso futuro plástico, ele ainda é uma gominha por enquanto. Na mesa bem limpinha, bem lisinha, uma pedra gelada para ele poder esfriar mais rápido, é onde você vai fazer isso. Então, você vai pegar essa gominha do seu plástico, com um rolo, com algo que você tiver em casa. Eu vou estar usando a espátula mesmo, que não possui um rolo. Você vai ir abrindo esse plástico na mesa. Já vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Você vai começar a abrir o plástico desta forma. Só um minutinho que eu vou ver se eu consigo virar a câmera traseira aqui durante o vídeo, pra vocês poderem verem melhor, né? Bom, eu não consegui virar durante o vídeo, eu teria que gravar outro vídeo. Mas enfim, aí eu vou ver se eu consigo mostrar da melhor forma aqui pra vocês, tá? Vou colocar ele de assim, o celular de assim. Acho que assim vocês vão conseguir ver. Isso, aí. E aí, é só a gente ir esticando o nosso plástico. Ele vai ficar bem grudento, pode ser que você suje suas mãos e tudo mais. Claramente isso quando fabricado da forma correta, tem um molde certo, as quantidades exatas para você poder fazer uma embalagem plástica a partir desse plástico. Lembrando que como ele é feito de produtos que são de boa qualidade alimentícia, como a farinha de mandioca, então, ele automaticamente se torna um biodegradável mais favorável para a natureza, porque, como a gente sabe, alimentos se degradam de uma forma maior, em menos tempo, né, no caso. Se degradam da forma de menos tempo. Então, quando você usa farinha de tapioca, facilmente você vai conseguir observar a degradação desse. Por isso que a gente faz alguns testes com esse plástico, que eu vou estar falando aqui no final do nosso vídeo, quando eu terminar de esticar. Quando ele estiver esticado de uma forminha uniforme, a melhor forma uniforme que você conseguir, você pode deixar isso aí, deixar ele aqui, o plástico bem esticadinho, até o
momento que você decidir que é hora de tirá-lo. Que é quando ele vai ficar ele vai sumir esse esbranquiçado dele, ele vai ficar completamente transparente. Se você quiser colorido, você pode pôr um corante na receita, não afeta a sua receita do plástico. E aí ele pode ficar colorido. E aí ele vai ficar completamente transparente quando ele estiver bem sequinho. Talvez algumas deformidades aqui, porque eu não, como eu disse, eu não tenho nada aqui, deixe lisinho ele. E aí ele vai ficar completamente sequinho, transparente e pronto para ser usado da forma que você preferir, né? Aqui em casa a gente, obviamente é uma demonstração, mas numa indústria isso seria uma alternativa bem legal para substituir o plástico convencional. Agora a gente vai lá para dentro, que eu vou mostrar esse bichinho pronto depois de 24 horas. E aí eu vou mostrar pra vocês como ele fica depois de 24 horas, ok? Vamos lá. Voltamos então aqui pro final do nosso vídeo. E esse aqui é alguns pedacinhos dos plásticos que eu já tinha preparado recentemente, porque como precisa de 24 horas descansando, então é bom que vocês tenham uma paciênciazinha pra ver seu plástico pronto. Então aqui eu já tinha preparado, eu tenho só alguns pedacinhos, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês. Ó, ele vai ficar assim, claramente um pouquinho torto, porque eu não tinha os materiais necessários pra deixar ele bem lisinho. Mas, ó, a gente pode ver que ele fica, ó, bem maleável, ó. Bem maleável. É um plástico de... Tem bastante resistência, ó. Aqui tem mais alguns pedacinhos, ó. E vai dar pra você fazer na forma que você desejar, se você tiver um molde correto, ó. Bem maleável. Quanto mais glicerina você coloca, mais maleável ele fica. E quanto menos glicerina você coloca, ele vai ficar um pouco mais durinho. E aí você pode decidir como você quer proceder. Eu acredito que ele não saia muito dessa textura aqui, que é a maleabilidade dele, que não se rompe, ó. Ele não se rompe mais. Ó, bem macio. Eu acredito que ele, mesmo que você não coloque glicerina nenhuma, ainda assim ele vai ter um pouco de maleabilidade. Não é um plástico, acho que, indicado para poder colocar como um plástico duro, né? O plástico duro que a gente conhece para fazer potes e essas coisas. Acho que não. Acho que seria mais cabível numa sacolinha plástica, que é a que a gente quer mais abolir dos mercados, né? Porque é a maior causadora de poluição. Então, tá aqui nosso plástico bem bonitinho. Bem maleável, ó. Bem maleável. E é isso. E aí, alguns testes que vocês podem fazer para decidir a degradabilidade dele. São testes bem simples que podem ser feitos aí na sua casa. Um copinho de água, você vai colocar um pedacinho do seu plástico dentro desse copinho. Eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho aqui, que é só pra gente observar. Eu vou cortar um pedacinho desse daqui. Cortar um pedacinho aqui. Pedacinho pequenininho, a gente coloca dentro d'água. E aí você aguarda aí algumas horinhas e ele já vai dar completamente igual ao que a gente viu na foto. Na primeira foto um pouco mole e na segunda foto completamente dissolvido na água, ou seja, ele não resta nenhum resquício, ele se torna uma mistura homogênea junto com a água depois de um tempo. A gente também pode fazer o teste colocando na terra, né, na terra úmida ou terra seca, e contando os dias e comparando com o plástico comum para ver quanto tempo ele leva para se degradar. Aqui eu levei 30 dias e o plástico completamente desapareceu na terra úmida. Outro teste realizado foi o teste de condutibilidade. Foi o teste de condutibilidade para saber se ele é um plástico condutor, se ele faz parte daquela classe da polianilina dopada. A gente testou aqui em casa na bateria de um carro, a gente colocou nos polos diferentes e aí testamos para ver se ele conduzia algum tipo de eletricidade com uma pequena lâmpada ou às vezes até mesmo você colocando um plástico um pouco mais comprido um do lado do outro, ligando assim os polos, talvez até o meio você consiga notar se vai acontecer alguma coisa. Ou usando as famosas chupetinhas, né? Cabos de tensão, que você vai colocar um jacarezinho em cada ponta do seu plástico. E aí você vai conseguir colocar a sua luzinha ali ligada ao plástico, né? Com um fiozinho de cobre. E observar se a luz acende ou não, para observar se tem condutibilidade elétrica. E fazendo esse teste, a gente observou que não tem. Eu não consegui nenhuma foto para vocês, infelizmente, porque
O teste foi bem rapidinho, eu fiz aqui em casa com meu pai e aí a gente não conseguiu tirar uma foto. Na verdade, eu até esqueci de tirar essa foto, mas ele não conduz eletricidade nenhuma. Ele é um plástico normal, convencional até, é bem resistente. Eu acho que ele serve sim para substituir as sacolinhas plásticas ou até mesmo canudinhos, dependendo do formato que você utilizar e tudo mais. Ele é bem rapidinho de fazer, você pode fazer aí na sua casa ou no laboratório. Basta você ter os moldes corretos para você fazer umas forminhas mais bonitas além dessas aqui. Aqui eu tenho alguns pedacinhos só, não consigo pegar um maior para vocês, porque eu fiz só alguns pedacinhos mesmo para poder demonstrar. Então aqui eu tenho. Ó, para você romper, tem que ter uma forcinha aí. E aí, aqui, tipo, depois de alguns segundinhos, enquanto eu tô falando aqui com vocês, o nosso plástico ele já tá mais molinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, né? Que eu acho que não vai dar pra ver. Ó, ele já até fica mais, volta aquela cor esbranquiçada. Sai desse transparente, ó. Ó, não sei se dá pra notar uma diferença. Só ficamos alguns segundinhos aqui na água. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção, pela aula. Tô um pouco gaga já, do que eu falei, né? Mas muito obrigada, então. Eu acho que seria uma ótima aula para ser aplicada no ensino médio para conceitos de química ambiental e bioplásticos. E é isso. Muito obrigada.